Olá, pessoal. Muito boa tarde. Estamos aqui hoje gravando mais um episódio do Gi Patriane em Ação. Primeiro episódio de 2024. E eu quero desejar a vocês, todos que assistem o nosso episódio no YouTube ou no Spotify, desejar um ano de 2024 de muitas realizações para todos nós, que seja um ano muito abençoado. E vamos começar hoje aqui, vamos conversar com a Andrea. Ela vai falar daqui a pouquinho o currículo dela, mas eu vou iniciar o nosso podcast com a minha famosa pergunta. Tudo bem, Andréia? Tudo bem? E Muito você? bem-vinda. Eu que agradeço. Obrigada por ter aceitado o convite. Com certeza, agradeço mesmo. Muito bom. Déia, eu sempre começo o podcast fazendo a pergunta que deu origem ao nosso nome aqui, né? Então, o que que significa a palavra ação para você? Para mim, a palavra ação é você sair do ponto A para chegar no ponto B, ou seja, você tem um objetivo e para você chegar nele, você precisa sair da onde você está, da sua zona de conforto e do seu vitimismo. Então, eu acredito que você tendo ação, você consegue chegar onde você quer. Ou você escolhe ficar no vitimismo, ou você vai para ação. Exatamente. Hoje é muito mais fácil, as pessoas só falam que vão fazer as coisas, mas não colocam em prática, né? E Sim. a grande, eu falo que para você sair do ponto A para ir para o ponto B, que é onde você deseja, é só colocando em prática, colocando em ação. É percorrendo o caminho, né? Ninguém Exatamente. sobe no último degrau, a gente tem que subir um degrau por vez. Então, a gente precisa ter ação para isso, não ficar só reclamando. Porque eu vejo que Sim, as pessoas só reclamam e mais daquilo elas recebem, né? exatamente. Déia, eu conheço a Andrea, gente, ela é terapeuta, ela vai falar um pouquinho aqui o currículo dela, mas eu também já passei com a Andrea e quero dizer para vocês que ela é maravilhosa, vale muito a pena. Sigam ela no Instagram, veja todos os tratamentos, né, Andrea, que ela oferece, vale muito a pena. Ela é uma excelente profissional. Déia, Obrigada. conta um pouquinho do seu currículo Do para meu nós. currículo. Como começou? Até, na verdade, Da conta minha a sua trajetória, história. Como sim, você tá. sempre foi terapeuta? Como começou? Você já, aliás, eu li aqui, você já foi CLT, né? Então Sim, uma conta vez na vida. para nunca mais. Não, nunca mais. Gente, não é que nós odiamos CLT, tá? Fique claro isso. Mas é que vocês vão entender que quando você descobre o seu propósito, na maioria das vezes esse propósito é empreendendo. Com certeza. Ideia, fala um pouquinho da sua história. Eu até coloquei como título, né, de modelo a manequim, empreendedora, né, CLT, empreendedora e a terapeuta, né? Então, a terapeuta é hoje, mas eu tive uma história até aqui, uma história bem longa. Então, eu falo que quando eu era modelo e manequim, comecei aos meus 15 anos de idade, né? Eu fui Nossa! até os 22. Mas você participava de desfiles? Desfile, fotos, fazia vários eventos, né? Todos esses eventos de feiras, eu participava de todos. Acho que não teve um que eu não participei. Nossa! Então eu participava, eu digo que eu estava no céu e fui para o inferno, vamos dizer assim. Cara, Porque foi uma experiência muito difícil para mim, né? Depois de eu sair dessa parte de modelo, de manequim, que era o que eu gostava muito quando eu era mais quanto tempo nova. você ficou de manequim modelo? Fiquei 7 anos. 7 anos, olha, É, foi, bastante foi, tempo. foi bastante tempo. Participei de todos os eventos, muitos desfiles, fotos, catálogos, e eu me realizava em cima do palco, né? Vamos dizer assim. Mas lá eu não falava. E hoje, depois vocês vão saber o que é da minha missão aqui, né? Mas, enfim, foi um trabalho onde eu me realizei sim, só que ele não é para a vida toda. Então, eu tinha, assim, muitas vezes, a esperança de um dia trabalhar, né? A esperança de trabalhar um dia fixo para saber o que você vai ganhar e aquela cabeça, né, que você olha, todo mundo quer seguir os padrões das pessoas. Foi quando eu conheci meu marido, né, que hoje é meu marido, e nós éramos noivos e a gente tava querendo casar. Ah, o certo mesmo era sair, né, já tinha 22 anos. E, sai desse ramo, né? E aí eu acabei realmente indo trabalhar onde ele trabalhava, Certo. que é onde eu falo que é o CLT, vamos dizer, de uma empresa que eu nunca tinha trabalhado na minha vida. Só que para uma pessoa que era completamente livre, vamos dizer assim, Viajando, fazendo. viajando, eventos, cada hora você estava numa experiência diferente, eu fui trabalhar numa empresa que eu ficava dentro de uma sala fechada. Nossa. Foi muito difícil. Eu aprendi de tudo um pouco, né?
mas não era o meu lugar. E eu queria que fosse, porque eu queria estar, vamos dizer, a modelagem da Dentro família. dos padrões que a sociedade nos impõe, na verdade, Sim, né? Porque eu até fiz um vídeo a semana passada falando exatamente isso. Nós crescemos numa sociedade onde, desde pequeno, o que que a gente ouve? Tem que crescer, fazer uma faculdade, trabalhar numa empresa multinacional, como se isso fosse a realização de todos. E não é, para muitas pessoas não é. sim. E às vezes o seu caminho, às vezes não, o meu caminho era outro. Só que eu quis me colocar num caminho normal de todo mundo. Normal, né? É normal, vamos dizer assim, isso é o certo, é o correto. E eu me sentia diferente, porque desde nova eu tava nesse mundo, né? Você ia pra televisão, você ia pra foto, pra maquiagem, então era uma delícia. Só que chegou uma hora que eu falei, não, eu preciso escolher um outro caminho. Só que em vez de olhar pra dentro de mim, saber o que eu tenho de positivo, o que eu posso, meus valores. Não, naquela época não tinha isso, que é o que eu trabalho hoje. Então eu não sabia. Então eu fui pelo mais fácil, apesar de ser colocada lá de um jeito um pouco forçado, vamos dizer assim. Toda a família trabalhava junto. Mas qual, você foi lá trabalhar em qual função você exercia lá dentro? Eu comecei, é porque lá eu passei por tudo. Eu passei pelo acabamento, eu passei pela parte do escritório e eu passei pela parte de arte. Nossa, E aí eu você passei, conheceu um pouquinho de eu tudo. conheci um pouco de tudo. Só que eu não me encaixava em nenhum deles. Eu tentei até vendas, porque eu trabalhava com eventos, eu vendia bastante coisa quando eu era contratada nas feiras e nos eventos. Também passei por essa parte de vendas. E aí foi assim, cada dia era uma tortura para mim, porque eu estava dentro daquele lugar, aquele lugar não tinha a ver comigo. Parecia que as pessoas não queriam que eu estivesse ali, então quando o meu marido muitas vezes saía, né, que lá eu não podia olhar ele como marido, que é uma outra questão, e nem a família também, porque você tem que ter um equilíbrio emocional muito grande Sim. para trabalhar em família, né? Eu, Porque eu trabalhei com a minha sogra. Ela se tornou minha sogra, né, no meio do caminho. Foi aí é, aí que não, não deu não deu certo. certo. E aí eu vi que o negócio foi ficando mais complicado mas tudo bem, eu ainda queria estar lá, porque eu queria ser Igual todo mundo. igual todo mundo, mas no fundo a minha alma não queria ser. Mas eu queria, a minha mente, que a mente mente, ela queria me colocar ali no padrão de todo mundo, ganhando aquele salário, podendo contar com aquilo, sendo que eu vim de uma coisa que eu não tinha controle do que ia ser a minha vida, né? E aí foi passando, passando, só que eu falo que Deus entrou na minha vida. Ele viu quantas vezes eu chorava sozinha e eu não queria falar pro meu marido porque ele ia ficar muito chateado, ele queria eu com ele como os irmãos dele tinha, eu tinha as As mulheres lá outras. também. E aí eu não queria falar, mas ele via que tinha. E aí, quando eu trabalhava, que eu cheguei a trabalhar junto com ele dentro da parte de arte, e foi aí que eu falei, eu cheguei pro meu chefe e falei para ele, não, me tira daqui, senão não vai dar certo o meu casamento, não vai dar certo. Aí eu fui para a parte do escritório e tal. Só que aí eu falo que Deus entrou na minha vida porque ele via como eu estava me sentindo e que aquilo não estava me fazendo bem. E aí eu engravidei. Só que eu engravidei e eu precisei de repouso, né? E aí eu fui mandada embora nessa época. E aí foi realmente uma decepção muito grande na minha Você foi vida. mandado embora pelos. Eu vi aqui pelo seu sogro. Foi pelo meu sogro, porque ele é o dono da empresa, mas hoje eu entendo o motivo, né? Nossa, mas mesmo assim, na época você não tinha. Quando, na verdade, quando acontecem esses fatos, a gente não tem a inteligência emocional necessária, né? Estando passando por aquilo, né? Não, não tem. Eu não tive nenhuma. Eu fiquei muito tempo depressiva, vamos dizer. Acredito. Na época, eu não tinha esse conhecimento dessa coisa de depressão e tudo mais. Mas eu falo que o meu filho, eu tenho dois filhos. Eu falo que um é a luz dos meus olhos e o outro é a luz do meu caminho. Então, esse primeiro filho, ele veio para me tirar dali. Olha, Ele olha não, só. porque assim, ele veio para me libertar de algo que estava me fazendo mal. Para todos ali fazem bem, é realmente um local maravilhoso, mas eu não era a minha missão estar ali. Sim, Eu sim. sabia que eu tinha que fazer outra coisa, mas eu não sabia o quê. E aí, quando eu fui mandando embora, claro, eu fiquei muito chateada, porque quando você tá grávida, os sentimentos estão à flor da Sim. pele, chorei muito, fiquei muito mal. Durante muitos anos ainda, meu filho deu muito trabalho quando ele acordou, não, quando ele nasceu, ele ficou, tinha muita cólica, por tudo que eu passei. E aí, meu marido também ficou muito chateado, mas tudo tem o porquê. Sim. Foi muito sofrimento, sim. A gente tem que tratar, olhar para essas caixas pretas que a gente tem. Mas o meu filho chegou através de Deus, eu falo, para me tirar dali de uma forma que não foi legal,
mas que depois eu vim entender, porque todas as pessoas que passam pela nossa vida, que trazem, às vezes, sofrimento, decepções, lá da frente eles eram as pessoas que precisavam passar pela nossa vida para a gente chegar onde a gente está Nossa, hoje. ó, você sabe a minha trajetória. Então, assim, eu me arrepiei aqui agora, porque hoje eu olho para ele, para o meu sogro e para toda a família, né? Mas principalmente para o meu sogro, porque acredito que não foi só ele que escolheu isso. Me magoou muito, sim, sofri muito, sim. Meu marido, principalmente, porque imagina, é a família dele. Só que é eu que estava grávida, então quem sentiu mesmo a emoção da coisa, né? Então foi muito difícil. Mas hoje eu agradeço, porque hoje eu me sinto realizada como profissional. Mas hoje você tem um Mas relacionamento de até boa com o seu sempre sogro. tive, Tá. continuei tendo. Ah, legal, Eu que sempre bom. tive um coração muito bom, vamos dizer, como diz minha amiga. Sempre tive. Fiquei, sim, chateada, fiquei magoada, fiquei depressiva. Não saía do lugar, até que eu falo que quem entrou na minha vida foi o Gaspareto. Então, ele entrou na minha vida, eu consegui encontrar o meu caminho. Foi onde eu olhei para dentro, foi onde ele foi meu professor em muitas situações da minha vida. E aí é onde eu olhei para dentro e eu descobri a minha missão de vida. Mas foi antes disso, né? Porque quando eu saí de lá e aí meu filho nasceu, eu não trabalhei. Eu fiquei um ano sem trabalhar. Só que Cuidando. quem aguenta, quem nasceu para empreender, para estar no mercado de trabalho, não aguenta Não ficar em aguenta, casa. não aguenta. Então, o próprio médico falou: você precisa colocar ele na escolinha. Aquilo me doeu muito, mas ele falou: vai ser bom para os dois. Aí eu coloquei meio período e meio período eu trabalhava. Como eu fiz artes, né? Eu me formei em artista plástica, uma das minhas profissões, não exerci, a única coisa que eu exerci foi pintar seda. Então, depois que eu saí da gráfica e eu fiquei muito tempo sem saber o que fazer da minha vida, fiquei muito triste, muito depressiva. Veio essa oportunidade, vamos pintar seda. E da seda eu me realizava pintando, me conectava com a energia cigana que eu amo, e Nossa. eu pintava, e aí eu me conectava e eu fazia roupas, né? Roupas de praia. E aí eu fui indo, e aí eu participava de eventos, de feiras, e mesmo assim eu ficava com a cabeça lá, porque se eu estivesse lá na empresa, mesmo eu não estando feliz, olha como é a cabeça da gente. Mesmo eu não estando feliz, eu estaria com horário de trabalho, eu não precisava sugar tanto o meu marido, modo de dizer, porque ele trabalhava lá ainda, ele me ajudava a cuidar dos filhos para me poder pintar, me ajudava a pintar. Ele é um parceiro assim que não existe. E aí foi que eu chegava muitas vezes, quando não estava bem, pensar que eu podia estar lá, me revoltava por dentro, porque eu podia estar lá, por que que eu fui mandada embora? Sim, Então sim, foi um sim. conflito muito grande durante muito tempo, muito sofrimento. Só que aí eu fui para essa parte, eu participava de feiras vendendo as roupas. Olha, E eu comecei a crescer, o negócio começou a crescer. Só que aí, com esse coração, né, você vai pegando experiência, eu fui oferecer em lojas. E aí eu tive um pedido grande numa loja na praia. E eu fiquei muito feliz. Eu falei, tá vendo? Era pra mim estar aqui, não sei o quê, tá bom. Só que aí eu cheguei lá com aquele pedido enorme, e aí a mulher olhou pra mim e falou, não quero mais. nossa. Eu, Mas com tudo pronto? com tudo pronto. Eu sentei na frente do mar e comecei a falar com Deus. Eu falei, eu até me emociono. Eu falei, o que é isso? Por que isso na minha vida? Chorei muito, muito. Mas ali eu levantei a cabeça e fui. E aí eu passei aqui em Santo André, na Guilherme Marconi, tinha um local lá para alugar. E o meu sonho de adolescente era ter loja, como a maioria das mulheres, né? Sim, E sim. aí eu tinha toda a mercadoria para ter a loja. E aí teve outra pessoa que apareceu na minha vida, que foi um anjo, que tinha muita mercadoria indiana e me cedeu muitas mercadorias. E eu montei a loja. Meu marido montou toda a estrutura da loja, fez os móveis, ficou a coisa mais linda. Caramba, não sabia disso. É, e De aí roupas ciganas, essas era coisas. roupa indiana. Indiana. Era uma roupa indiana e tinha alguns artigos também de pedras, assim, mas eu tinha as roupas de pintada à mão, que era tudo em seda. E fez um sucesso, mas durou um ano. E aí eu engravidei do segundo filho, que foi que eu falo que cada um tem a sua parte A na sua minha, missão na sua na vida. minha vida. Um é a luz dos meus olhos, outro do caminho, porque aí esse segundo filho chegou e também fechei a loja. Ficou cuidando dele. Porque entrou 4 vezes ladrão, né? Roubaram a loja. Aí eu cheguei, eu Nossa. tava grávida, eu falei, não, eu vou parar. Aí eu parei. Aí eu fui parar onde? No Gaspareto. E aí lá no Gaspareto eu estudei muito com ele, né? Mas eu procurei a numerologia. Foi a primeira formação que eu fiz, fora todas as minhas formações.
E aí, eu fiz, primeira coisa foi a numerologia. Então, eu sou numeróloga, eu nem coloquei aí, esqueci de colocar, mas eu trabalhei muito tempo com a numerologia. A numerologia, ela me deu direção. A numerologia é fantástica, ela é científica, né? Não é adivinhação. É E verdade. lá, a minha missão era cuidar de pessoas, era ser terapeuta, era dar direção para as pessoas. E aí me despertou. Só que quando eu tinha loja, eu falava assim, tem alguma coisa errada, porque as pessoas iam, eu era boa em vendas, porque eu trabalhei em eventos muitos anos, e aí as pessoas falavam dos problemas dela. Era de relacionamento ou problema pessoal, sempre falando. Se eu tô numa balada, a pessoa tá na fila do banheiro, ela vai falar um problema pra mim. Então eu falei, alguma coisa tá errada. E aí eu procurei a numerologia, lá eu me identifiquei. Eu identifiquei o que eu podia seguir. Porque eu já vim estudando alguns cursos, eu já estava estudando. Aí o caminho foi indo e eu fui estudando, fiz pós em sexologia, fiz acupuntura, estudei medicina chinesa há muito tempo. Aí as pessoas vinham até mim com problemas de relacionamento, não sempre está faltando alguma coisa. Entrei em psicologia, fiquei 3 anos, depois eu fiz psicanálise. eh, Eu trabalho com barras de axis, trabalho Nossa, com bastante. constelação familiar, eu costumo dizer que eu atendo a pessoa e eu cuido dela como um todo. Mas qual que é o seu carro-chefe hoje, lá no Hoje é consultório? o equilíbrio emocional e relacionamento. Ah, Eu sou especialista em relacionamento interpessoal, que é um todo. Então, como, mas você isso, vem com um problema como que é, as pessoas estão precisando disso, né? muito, Muito. É muito. Eu acho que não impressionante. tem quem não precise de terapia. Eu falo que terapia é vida. Sim, sim. Terapia é vida. Mas você também é sexóloga, conforme você falou. Sim. E aí você também, nesse tratamento, você acaba cuidando também da parte Do casal. Eu do atendo, casal, né? casal também. Eu faço terapia de Dos casal. dois. Adoro. Eu adoro os dois. Tanto ver a transformação da pessoa na minha frente, né? Ela vai transformando aos poucos, que eu trabalho as crenças limitantes, vou trabalhando. É uma escadinha, né? A pessoa vai se abrindo, ela vai melhorando. Enquanto a pessoa não estiver pronta para a terapia não vai funcionar. Ela tem que estar Sim, pronta. Ela tem que escolher sair da onde ela está. Então, eu atendo tanto casais como individual. Então, eu sou especialista em relacionamento interpessoal, de relacionamento mesmo, amoroso, né? Que sim, aí entra a sexologia, entra a parte do tantra, entra um conjunto de coisas que eu foco para o casal, né? Mas primeiro é o equilíbrio emocional, sim. é onde vem tudo. Nossa, É muita coisa. é Então muita foi coisa. uma mudança muito E grande. qual Então, foi, mas assim, qual foi nesse período a parte mais marcante para você? O maior desafio que você teve? Do CLT até você chegar nesse ponto de se encontrar. foi eu buscar ajuda. E você se libertar daquele padrão que você queria Daquele pertencer. daquele padrão que eu queria pertencer, de eu buscar ajuda, de eu buscar autoconhecimento, de eu olhar para mim. Porque eu vi a potência que eu era e que eu não era para estar ali, que tá tudo bem. Foi aí que minha vida andou. Enquanto eu queria estar lá, Olha, enquanto eu me revoltava, enquanto eu não aceitava o que fizeram comigo, porque é o ego, né? Aquela é o coisa, eu não ego. aceito o que fizeram comigo, eu sofria, eu chorava, eu dava trabalho pro meu marido, porque eu falava nisso, 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 nisso. Eu fiquei anos fazendo isso. Foi, Sério, foi, Déia? foi, foi. Até eu ter o meu primeiro filho, que eu falo, os filhos vieram Aí trazendo. passou. Foi, aí depois que eu comecei, eu entrei no autoconhecimento, eu entrei nessa busca que eu não paro nunca, e aí eu realmente fui ver quem eu era. Até aí eu não Aí sabia você quem se eu era. libertou daquela coisa pesada, Daquela né? coisa pesada, eu descobri a minha missão, que era cuidar de pessoas. E cada vez que eu tô cuidando de pessoas, eu vejo a transformação, eu vejo um passo diferente que ela dá, ela começa a se amar. É libertador e é muito gratificante para mim, porque eu amo o que eu faço. E você, como terapeuta, você faz terapia de casal. Sim. Como que é essa parte de você não se envolver naquele problema das pessoas que você está atendendo? Eu acho que eu falo que eu tenho um dom comigo, porque eu não misturo as coisas. É Você impressionante. não, Não não. misturo. A pessoa tá na minha frente, ela tá falando com quem ela é casada, é como se eu não atendesse aquela pessoa. Então, para mim, sempre deu certo. Tem pessoas que não atendem. Já tem muitos que Tem não. que Ou não atende um ou atende. atende o outro, Isso. né? E para mim, sempre deu super certo. E vários casais que chegaram para mim querendo se separar, não estão separados hoje.
Então é mais gratificante ainda, Sim, porque não sim. era o problema, não estava no casamento, estava com eles mesmo, com a nossa criança interior ferida, com o nosso passado que a gente não olha e não cuida. Então a gente cuida desse passado, dessa criança, fortalece, aí sim eu olho para o casal. Enquanto isso não estiver fortalecido, o casal não está pronto para terapia em casal. Eu preciso fortalecer os dois separadamente. Então Depois eu junto. você não começa junto, Só então. se estiver preparado. É muito difícil. Aí Muito difícil. você faz separado, Faço depois separado, junta. depois eu junto. Olha, Porque aí eu foco no casamento, no relacionamento, ou no namoro, que for, mas é mais relacionamento, é mais casamento que vem, né? Fazer terapia de casal, geralmente a pessoa é casada, geralmente não é não tá namorando. Mas eu tenho muita procura também de pessoas que não conseguem, né? Não conseguem se relacionar com ninguém. Por isso que o meu nicho é relacionamento interpessoal. É um todo mesmo, né? Então, se o problema vem da família, vamos curar essa parte familiar, senão você não vai para a vida. sim. E eu também, você me conhece, eu também vivo nessa busca de estar sempre aprendendo. Você sabe que eu passei por uma fase bem complicada, né? Que naquele momento eu também não entendia o porquê eu estava passando por aquilo. Mas hoje eu sei que o que eu passei foi necessário para eu estar aqui Com hoje, tendo certeza. um podcast, elaborando meu infoproduto. Tudo isso faz parte para te transformar na potência que você é. Sim. Hoje eu consigo ver, mas quando a É. gente está dentro do problema, a gente não consegue enxergar. E só que algumas pessoas que eu sigo, e até nesses cursos que eu faço, a sociedade hoje, ela induz a pessoa a ser tão egoísta que elas não conseguem levar um relacionamento, porque o relacionamento é você se doar também, Sim, é né? uma troca, né? É uma troca. E a sociedade hoje quer embutir na nossa cabeça que você não precisa de outra pessoa para ser feliz. Sim. Não é isso? E aí essas pessoas entram em conflito porque a gente precisa sim, ninguém vive sozinho bem. Mesmo que seja um amigo, mesmo você tem que ter alguém sozinho, sem ninguém, não Sim. dá. E- É muito importante você viver bem com você, sim, primeiro. Senão você sim, pode não. estar perto de um monte de gente e se sentir só, Sim, não, né? você tem que estar Também, bem, tem que se amar primeiro, tem isso que é estar bem fato. com você. Mas esse monte de informação que hoje a gente vem ver, as redes sociais, a mídia colocando, não está trazendo muitos conflitos para as pessoas adultas? Sim, porque o que acontece, o Instagram, as redes sociais, fica muito naquilo, eu tenho que ser perfeita, eu tenho que ser assim, eu tenho que Isso. estar sempre linda, eu nunca acordo desarrumada, eu nunca tô mal-humorada, e é tudo uma mentira. Eu falo que é um conto de fadas, né? A rede Sim, social, sim. você está sempre viajando, sempre passeando, não vai contar. Para que Os que boletos que tem ali para pagar. não é? Ninguém vai falar isso, mas também, se você olhar, para que falar isso? Você vai gerar o quê? Né, de importante para as pessoas que estão vendo. Mas muita gente está vivendo uma mentira dentro Sim, Mas uma hora vai dar errado. Porque se você não for de verdade, não vai fazer sentido. O ser seu trabalho. autêntico, né? Ser autêntico, ser você. É uma das coisas que eu trabalho muito na terapia, é ser você. Porque a gente fica seguindo os padrões, como eu quis seguir lá atrás, não era meu caminho de trabalhar nessa empresa. Eu forcei, vamos dizer, nós forçamos, e não era para mim estar ali, mas se eu fiquei 3 anos, algum motivo teve para Sim, isso. mas você consegue tirar nesses 3 anos, apesar de ter sido bem complicado para você, Sim. que eu acho que o pior sentimento é você ir trabalhar num lugar que você não se sente bem. Não, é muito Que você ruim. acha que ali não é o seu lugar. Eu falo porque eu também passei por isso. Sim. Eu acordava, eu falava, chegava domingo à noite, era aquela coisa, né? Ficava doente direto. Sim, ficava doente, então É ficava contando para chegar sexta-feira para ter Gente, isso é terrível, terrível. terrível. Mas depois que você conseguiu se reconhecer, encontrar aquilo que você realmente veio fazer aqui na Terra, Uhum. aqueles 3 anos você consegue tirar coisas Eu positivas? só agradeço. Eu agradeço, agradeço e agradeço. Eu olho para ele e agradeço tanto porque eu me realizei em várias situações porque são 23 anos trabalhando como terapeuta, né? Já faz 23 anos. 23 anos, tenho 50 anos. Nossa! 23 anos trabalhando como terapeuta. Então, assim, toda vez que eu olho, é tão gostoso você conseguir olhar para uma pessoa que você tinha uma mágoa muito grande e que quando você lembra ainda dói, porque aconteceu. Não adianta você mentir para você Sim, sim, mesmo. sim. Assume para você que ainda dói um pouquinho, mas não é aquela dor da revolta. É uma dor de você, poxa vida, podia ter sido diferente. Sim, O sim. tratamento podia ser de ter sido diferente. Não precisava ter ocasionado tanta coisa assim
em mim, meu marido e na família inteira, né? Porque ocasionou. Mas hoje o que eu tenho para dizer sobre isso, eu agradeço. É, você está onde você precisa estar hoje. E as transformações que vêm na sua vida é porque elas precisam acontecer. Então, o que acontece? Muitas vezes a vida está querendo te mostrar, está querendo que você viva determinada situação e você fala não para a vida. A vida ela é maior que você, né? Sim, sim. Então, a vida que eu falo muito do universo, né? Então, assim, ele tá te trazendo uma experiência e você tá falando não. E que tal você falar sim? Você abrir, estar na permissão de receber aquilo que o universo está te trazendo. Porque eu queria estar lá. Eu fiquei anos lutando contra o que o universo quis para mim, o que a vida quis para mim, ela quis me tirar dali. E foi de um jeito triste, mas hoje eu entendo por quê, porque hoje eu me realizei como profissional. Hoje eu vejo que a minha missão é fazer muito mais do que eu fazia lá. E que lá também eles têm uma missão. Todos Com, nós temos. Não estou desmerecendo nada. ainda mais quantos É, anos tem a empresa? eu não nasci para trabalhar numa empresa fechada. Ah, muitos anos, é uma empresa maravilhosa. Então, por isso, com certeza tem uma Sim, missão, tem uma né? missão. Todos lá dentro têm o porquê estarem Sim, lá. Talvez sim. não era para mim ter ido. Talvez você está forçando uma situação na tua vida que não é para ser. E aí você vai pagar o preço daquilo. E Mas foi o que aconteceu comigo. A gente meio como. que forçou eu estar ali, que talvez não era para mim estar. Nem tinha vaga, né? Mais ou menos assim. E aí, não, tem que ser tudo igual para todo mundo. E não é bem assim, a vida não é assim. Mas hoje eu estou feliz, realizada com o que eu faço. Isso é muito difícil, porque eu atendo pessoas, a maioria não está feliz com o que faz. Mas porque não olha para a sua missão, não olha para o seu propósito. Então eu falo que tudo o que aconteceu, que não foi só isso, foram várias coisas. A mulher da roupa, aí teve uma outra situação também quando eu trabalhei no outro lugar. Então, assim, essas pessoas que me decepcionaram, porque eu criei a expectativa delas, né? Que a expectativa é nossa, elas foram o que me levantaram. O que me levantaram não é como que é. Que te Me impulsionou impulsionou, isso, me impulsionou para estar onde eu estou pra você hoje. estar. Precisei ficar triste, sim, precisei olhar para dentro, precisei ficar mal para reconhecer a potência que eu era, a força que eu tinha para chegar onde eu cheguei. E para você se manter como terapeuta, 23 anos, você tem que persistir muito. Oh, com Porque certeza. quando você falou um dos maiores desafios é você atrair clientes. Porque são muitos terapeutas que existem. A indicação é tudo. Eu trabalho por indicação há 23 anos. Agora que eu estou entrando nessa coisa de internet, de aparecer. Mas sempre foi indicação. É que hoje não tem como, né? Você É. tá fora. Por mais. Eu sempre falo, a melhor. O buffet tem 33 anos. Você sabe, ele tem uma força na cidade que eu não imaginava quando eu assumi. E a melhor propaganda que tem é a boca a boca. Eu tenho muita história afetiva também, de pessoas que casaram, aí veio fazer o aniversário dos filhos, porque Sim, eu tenho os dois salões. Mas hoje eu falo, se a gente não está nas redes sociais, você acaba sendo esquecido. sim. Mas não que a propaganda de boca em boca, ela é É maravilhosa. maravilhosa. Se eu entro num grupo, que nem eu participo de vários grupos, e alguém vivo pedindo indicação, com certeza você vai, com certeza, pelo menos conhecer aquela que está sendo indicada, Sim. você vai, né? É. Então, faz toda a diferença, Toda. né? Hoje faz toda a diferença, mas lá atrás não. Não. Quando Hoje você quem. começou, principalmente, né? Não, era tudo assim. Então, eu tive que persistir muito. Então, hoje eu me sinto muito realizada. Eu dou palestra também, né? Eu amo dar palestra. Então, antes eu ficava no palco, que eu disse lá no começo, eu tinha que estar sempre linda, sorrindo. Hoje é o que eu tenho para ensinar. Não é Hoje só a beleza externa, é a é a interna. interna, é o que você estudou, é o que você viveu, é o que eu vivenciei. Não é só o estudo. Eu falo que o estudo é muito importante, mas a sua experiência, ela é gratificante, né? Ela Ela que te vai. transforma, né? Porque aí junta a sua experiência com o que você estudou, com a sua intuição, e aí você monta um cenário perfeito, vamos dizer, né? Mas é isso. Mas foi difícil os primeiros clientes? Como você Ah, captou sim. esses primeiros clientes? Foram pessoas, eu falo que apareceram anjos na minha vida. Eu comecei a estudar e aí o meu filho, o primeiro filho, me levou num aniversário de um amigo e eu conheci uma pessoa que é a mãe desse menino, que é uma amiga minha que eu gosto muito.
faz muito tempo que eu não a vejo, ela não está aqui, né, ela está fora. E ela me apresentou um local, né? Um espaço de estética, foi onde eu comecei. Olha! Aí eu saí da onde eu estava, eu comecei a atender em casa, que hoje é moda, né? É, fazer home é moda, mas antigamente quem atendia em casa não era a mesma coisa. Então eu comecei a atender e eu fui, aí que eu saí. E aí eu saí, meu sonho era trabalhar com médicos. E eu falo que o poder da lei da atração é fantástico, porque eu mentalizava que eu queria trabalhar com médicos. E aí eu fui nesse local da estética, trabalhei bastante tempo lá, fui fazendo a clientela lá, porque eram muitas Ah, mulheres. nossa. Fui fazendo a minha clientela lá, eu Uma fui coisa puxa a crescendo outra, né? e cada vez eu fui estudando, trazendo mais conhecimento, mais ferramentas para melhorar a pessoa que eu estava atendendo, né? Então, eu sempre busco mais, sempre, sempre, sempre. Agora mesmo, final do mês, eu estou indo para outra imersão e é assim, porque eu quero trazer essa parte do equilíbrio emocional, de um relacionamento saudável, da pessoa ser feliz. Não tem coisa mais gostosa da pessoa se libertar das amarras Não. dela e ser ela, né? Então eu trabalho a parte da sexualidade que eu amo também, porque é muito importante a pessoa se aceitar, Mas né? as mulheres te procuram muito pra parte da sexualidade? Procuram geralmente por causa do relacionamento. Ninguém vem pra mim por esse. É muito difícil, porque não é o meu foco. Tá. É uma ferramenta a mais que eu tenho, né? Então vem porque, não estou bem emocionalmente, sempre, a maioria. Não estou bem emocionalmente, eu não saio do lugar, eu rodo, rodo, rodo e não chego a lugar nenhum, não me dou bem no relacionamento com a minha mãe, não dou bem com meu pai, ou não dou, geralmente é com o marido, não conhece ninguém, sabe? A pessoa tá fechada para a vida. E aí eu tenho a constelação familiar também, então eu tenho várias ferramentas que eu trabalho, e por isso que eu falo que eu equilibro a pessoa como um todo, energeticamente, mentalmente, espiritualmente, é tudo, Mas tem, e fisicamente também, porque entra com puntura. nesses, Então é muito nessas, tempo trabalhando, né? tem algo, mas tem dos atendimentos que você faz, muitos estão relacionados com a parte sexual? A maioria, né? A A maioria maioria. É algo escondido. meio travado. Tá escondido. Ou a pessoa ela foi abusada e a vida dela não vai para frente porque ela foi abusada e ela não olha para isso. Ou a pessoa tá com a criança ferida muito, esperando o pai e a mãe olhar para ela até hoje e ela não vai para a vida. Ou são várias, né? São vários cases que a gente fala, né? Ou a pessoa não consegue se relacionar porque ela tá no meio do relacionamento do pai e da mãe. Ela tá repetindo o mesmo padrão da mãe ou o mesmo padrão do pai. Então, são várias questões. Por isso que eu falo, para ser terapeuta, você tem que estudar Sim. bastante, porque não é uma coisa só, não é uma receita para Uma todo receita de mundo. bolo, né? Que para um pode ser um abuso, para outro pode ser que está repetindo o padrão da mãe, um padrão de uma avó, pode estar olhando para um aborto da família, pode estar por amor e lealdade, para outro pode ser que tá olhando para um irmão que faleceu. Várias vezes eu abro a constelação, a pessoa não está indo para a vida, ela está olhando para o irmão que faleceu. E nem tem noção disso. Não tem noção. E aí eu faço uma anamnese aonde essa pessoa ela vai passar por uma anamnese e eu vou identificar o que está acontecendo. Não, a gente vai começar por aqui. Aí quando entra para a constelação, ela mostra muitas coisas. Ela não tem nem noção. Poderia estar, às vezes, a vida muito melhor do que ela está, só que ela não tem noção do que está acontecendo. A maioria não tem noção, Déia, vamos supor, da criança ferida. Ah, Não tem, que é referente a coisas da infância. olha, Ou até algumas vêm com a sim, noção mas não que é a disso. criança que está ferida, é que é a criança que tá tendo atitude na vida adulta. O que acontece é que a maioria do ser humano, eles estão tendo atitudes infantis, né? Aonde fica com o ego ferido, aonde bate o pezinho, que reclama de tudo, que nada tá bom, tá sempre reclamando. É a criança birrenta. Que ela trouxe para a vida adulta. É a criança que tá atuando. Ela precisa olhar para a criança. Por quê? Porque a criança tá ali pedindo, pelo amor de Deus, para ser olhada. E aí eu não olho para essa criança. E aí eu tô agindo como uma criança, não como uma Mas adulta. isso foi falta dos pais na vida dela? Ou algumas vezes não tem nada a ver? Muitas vezes é a relação, a criação Tá. que teve, a relação dos pais. Tem muita coisa envolvida com os pais, mas os pais deram o que eles puderam dar. Então nós temos que ser grato por eles pela vida que eles nos deram, né? E muitos ficam com Fica e remoendo. jogando a A culpa nos maioria pais, né? tá até hoje esperando o reconhecimento dos pais. A maioria.
Claro Nossa. que tem muitas questões, Sim, muitos sim. cases, mas assim, as pessoas Nossa, não entender o têm, ser humano não é fácil, não não. é, Vou- mas é Gente, eu vou até gratificante. tomar um vinho, porque Ai, agora nós faz. temos vinho aqui, porque eu amo vinho. Então eu acho que combina com o meu podcast, que o podcast é meu, tomar um vinho. Você quer um vinho, minha Sim. amiga? Esse é um dos vinhos que eu vendo na plataforma da qual eu represento, tá bom? Nós vamos tomar, porque ó, depois dessa aula aqui é só tomando. Então, na Vamos verdade, vamos brindar brindar nossa a parceria. nossa parceria. Hum, Hum, Muito bom, bom, né? gostei. Então, assim, o que que eu falo pra você de tudo isso que aconteceu na minha vida e que eu venho me realizando cada vez mais na minha profissão, o que eu olho pra trás e digo é: olhe pra você, se priorize, olhe pra dentro, não tenha medo de olhar para suas dores, porque uma hora elas vão pegar você de alguma forma. Aí são as dores que a pessoa acorda cheia de dor e não sabe por quê. Aí vem as doenças, vem a somatização. Somatização. A somatização, e aí a pessoa vai ficando ruim, ruim, não sabe por quê. Porque ela tem um monte de caixa para olhar, ela não quis olhar. Ela quis colocar embaixo do Não tem tapete. como, né? Não tem, uma hora vai vir. E A, nada é por acaso, porque uma hora vem. E a você fala, eu fibromialgia. achei que estava resolvido. Não tá. A fibromialgia, ela realmente está relacionada com essas somatizações. Sim, Uma amiga minha falou que ela. muita repressão, É. muita repressão. A pessoa é um juiz 100% na vida dela. Ela é o próprio, é o juiz que fica se julgando, auto-julgando, né? Na verdade, auto-julgando, se flagelando o Nossa. tempo todo. Que é bem complicado isso. Porque é você que faz com você, porque tudo é nossa responsabilidade. Nosso superego é o nosso juiz interno. Caraca. É. Então, ele fica o tempo todo. Uns pode ser a mãe, que é o juiz interno, outros pode ser o pai, que fica na sua cabeça, é o que, como você foi criada. Tudo é errado, que você tem que ralar muito para conseguir alguma coisa, tudo com muita dificuldade, com muito esforço. São crenças que te paralisam. Sim, as Os crenças. medos, as inseguranças, é isso que eu gosto de trabalhar. E quando a gente trabalha e a pessoa ela vai soltando essas correntes, essas amarras, né? Ela vai se Essas sentindo mais vozes da leve. cabeça, ela vai se sentindo mais leve, ela vai se soltando, a autoestima vai melhorando e ela vai vindo para a vida. Ela vai identificando onde estão as questões, mas não é de um dia para o outro. Não Tem que é. ter paciência. Não. Mas o que que a gente vê muito hoje? É, essa geração, eu trabalho com muito freelance, né? Lá no buffet. E essa geração dos 14, 16 até os 20 e pouquinho ali, está muito complicado. Eles não podem sofrer uma pressão, uma cobrança. E aí, quando você. Não sou terapeuta, né? Mas Sim, você, até olhando as mães dos filhos do meu filho mesmo, sim. hoje tudo é muito fácil, eles facilitam demais. Não que a gente tenha que ser rígido com os nossos. Tem que ser rígido, lógico, dentro de um limite, mas a gente tem que causar frustração para essas crianças, mostrar o valor das coisas. Porque essa geração que está aí hoje, você não consegue exigir que eles trabalhem. Se você coloca uma exigência maior, eles caem fora, eles te deixam na mão. Como orientar? Como mostrar para esses pais também que eles estão educando errado? Então, eu vejo como uma crença que você tem que criar numa rigidez. Por quê? Porque chamam pessoas para mim que foram criadas numa rigidez muito grande. Elas foram podadas de tudo, estão completamente felizes, com depressão e Não, tudo mas mais. o meio termo da O, frustração, o de você meio causar a termo. frustração para o seu filho. Então, eu não vejo que você precisa causar frustração. O que eu acho que o que eu vejo, até pelos meus filhos, que graças a Deus eu não tenho o que falar dos meus filhos, são minha joia rara. Eu sempre que tenho meus filhos com uma amizade que muitos criticam. Então, tenho respeito sim de pai e mãe, mas eu sou amiga dos meus filhos. Eles estão ali, eles podem contar comigo Não, sempre, mas eles te respeitam primeiro como mãe como e mãe, depois como amiga. depois como amiga. Não, ok, E isso. não deu errado por isso. E fui criticada. E tá tudo bem. Quem critica um dia vai fazer igual. Mas
O que eu digo assim, não precisa de ser um general dentro de Não, casa, não, sim. porque senão eles vão buscar esse colo fora. Então, tem que acolher Mas, esse então, filho, mas você concorda? mas não mimar, né? Isso que eu tô te falando. Não mimar. Porque Então, eu mostrar a vejo vida. até nas festinhas lá, Uhum, que vão as crianças, são crianças que não têm limite. Tipo assim, eles sobem, eu tenho uma mesa, um exemplo, tá? Mas eu tenho uma mesa onde eu faço piquenique lá para as crianças. Não pode subir em cima, é uma mesa. uhum. Você tira com toda a delicadeza, o monitor vai lá, olha, não pode subir. Eles já me quebraram essa mesa umas 4 vezes. E o pai e a mãe está vendo a criança fazer aquilo e tá cagando. É, Tipo é, assim, não tem autoridade com o filho. nem autoridade, nem educação. Mas aí você vai ver que por trás desses pais tem uma história. E eles foram criados dessa forma. Às vezes um, às vezes o outro. E aí você vai ver quando o pai e a mãe é muito rígido, foi criado dessa forma, e aí reclama dos pais e faz a mesma coisa com o filho. Ah, eu fui podada de tudo, eu vou podar também o meu filho de tudo, porque se eu não estou feliz Sim, como eu vivi a minha sim, vida. sim, sim, Então eu sempre mostrei para os meus filhos a vida como ela era, a responsabilidade, né? sim, Nunca sim. exigi que eles estudassem aquilo que eu achava que era certo pra mim. Eu já fazia terapia com eles, porque eu comecei a terapia lá atrás, né? O modo de dizer que eu brinco que eles são terapeutas formados, porque eles são os conselheiros dos amigos. Mas não que eles são perfeitos, né? É perfeito do jeito que a gente olha, né? Tudo é o que cada um enxerga. Sim. Então você teve uma criação. De repente, você teve uma criação muito rígida. E eu não. Aí eu vou criar meu filho de um jeito mais tranquilo, que não foi o caso. A minha foi bem rígida. Então eu não criei meus filhos na rigidez. Então eu não vejo isso como bom. Não, mas eu não sei se eu usei certo a palavra rigidez, Uhum. mas eu tô dizendo Com exatamente de limite, um sim, limites, sim. com E responsabilidades. principalmente respeitando o pai e mãe, que eles não respeitam. É isso, é exatamente esse ponto. Você vê que É. não há Não respeito. tem respeito. E nem educação. As crianças estão sem educação. Elas não têm educação quando chega na casa de alguém, Sim, mexe em tudo. Não tem educação. Os pais parecem que não querem ter o trabalho de educar. é exatamente esse o ponto. Mas aí, o que acontece? Não é um problema meu, certo? É um Sim, problema do outro. Então, eu saio do julgamento e eu sei que aqueles pais tiveram uma história por trás. Por isso que eles são assim. Eles mas quando liberam ou não vamos têm. supor, eles vieram para se tratar com você, Uhum. que querendo ou não, se eles não estão bem num relacionamento, isso vai refletir na criança. Não, totalmente. Aí Eu quando atendo adolescentes, adoro. você atende adolescente também, Atendo, adoro. Porque eles estão na transição, né? E aí eles precisam de orientação. Eles estão perdidos, ansiosos. Agora, isso, tudo é TDAH e tudo é autismo. isso, Então, assim, é bom passar por um psicólogo mesmo, né? Para um psiquiatra, para porque ver se realmente é realmente é. Porque agora já brincam, né? Você não pode ter um esquecimento que você tem TDAH. TDAH. Então, assim, não, o que está faltando, na minha opinião, é o respeito e a educação. Mas o que acontece? Os próprios pais não se respeitam. Eles não se respeitam. Como que os filhos vão se respeitar? Se os pais vivem em guerra, brigando, um xinga o outro na frente do filho, como que o filho vai respeitar? Não vai ter respeito. Então, o filho é aquilo que os pais são. É o É espelho. 50% cada um. E depois ele vai ter a identidade dele, com muita dificuldade, com muita terapia, ele vai se encontrar. Mas nós somos 50% cada um. Nossa, olha. 50% cada um. Então, Ouviram, né? Não adianta jogar a culpa só pro pai, ou a culpa não. só pra mãe. É. É 50-50, gente. No relacionamento também. Quando vai pra terapia, eu falo, porque quando eu tive meu primeiro casamento, e quando eu saí do primeiro Muito casamento, bom. eu achei que a culpa era só dele. Uhum. Não, não, ele errou porque ele não fazia. Mas aí, quando eu vim pro segundo, comecei a ter os mesmos problemas. Aí eu falei, pô, peraí, tem alguma Isso. coisa aí que eu preciso arrumar. É. O outro já não tá mais e eu tô passando pelo mesmo ciclo. E aí foi quando eu fui fazer terapia também. Eu fui me entender em muitos Sim. aspectos, fui entender a trajetória da minha família e realmente é 50-50. É 50 e Ele 50. teve a parte dele e eu tive a minha É. de não dar certo também. Tudo na sua vida começa a mudar quando você se responsabiliza pela sua parte. Fica leve. Porque enquanto você joga só pro outro, você está tirando a sua responsabilidade. Sim, que é mais fácil, É né? mais fácil, é mais leve, né? Mas aí você sabe que você não tá fazendo certo. No fundo, você sabe que você também teve a sua responsabilidade. O que acontece é que Mas, tudo, as Déia, pessoas culpam os pais também. mas eu achava que era só dele.
eu não tinha não consciência. enxergava. Não, naquele momento eu não Sim, achava. e tá tudo bem. O importante é que você foi evoluindo, foi buscando É, sim, autoconhecimento, foi sim. se conhecendo e foi transformando a tua vida, sua maneira de enxergar. Porque quando você sai das críticas, do julgamento, você fica mais leve. Então, quando eu vejo um filho que não é meu, com aqueles pais, eu não vou julgar. E assim, não adianta, tá? A pessoa vem buscar terapia, você tem que tomar muito cuidado como você vai dirigir todo o tratamento. Porque você não vai ouvir na terapia aquilo que você quer, né? O terapeuta mesmo, ele não vai falar o que você tem que fazer. Ele vai fazer você enxergar o que você tem que mudar. Aí você desperta. Quando eu desperto a minha consciência, eu mudo. Senão, eu posso Começa, passar tipo, 10 anos numa terapia e parece não que vai mudar nada. desacortinando, né? Ah, eu vou lá naquela terapia, não funciona. Não funciona, você não tá aberto pra terapia. Você ainda não tá aberto. Vai chegar um momento que você vai estar. Nossa, que legal. É muito interessante. Então, assim, eu acho interessante as pessoas pararem de culparem os pais e Tá. começarem a ver Sair do vitimismo, né? o quão grande aqueles pais foram na sua vida. Eles te deram a vida, melhor que eles puderam dar. Tem pais terríveis aí? Tem. A gente sabe. Eu já atendi pessoas assim que quase chorei junto com ela. Então, assim, eu não tô desvalorizando ninguém, nem o problema, não é isso. O que eu quero dizer, olha só para a vida que aquele ser te deu. É a vida, é a Não tem sua nada que vida. supera isso, né? Sim. Nossa, que legal. Olha para a vida e respeita os seus pais pela vida que eles te deram. O resto, você agora é adulto. Vai pro adulto e faz acontecer. Para de ficar esperando do pai e da mãe. Reconhecimento, amor, carinho, atenção. Porque a gente espera sim. A gente Ex- tem lá 50 anos e tá querendo carinho da mãe, querendo do pai, sim. Não adianta falar que não. Mas não podemos viver isso, Sim, sim, sim. né? Não podemos viver esperando. Não- com expectativa que eu queria que meu pai fosse assim, que a minha mãe fosse assim, é muita dor. E a gente não sai dali, a gente tá olhando para eles. Igual uma criancinha. Quando eu coloco a constelação, você vê que o bonequinho ele vai até a pessoa fica olhando para os pais, para o passado. Ele não tá olhando para a vida. Então, eu faço Olha, a constelação na água, é muito diferente. eu vou lá Então, fazer. vai Eu já fazer. tava vendo na minha agenda pra eu ir lá fazer essa. Eu quero E fazer. é muito, muito bom porque não tem nenhum tipo de controle, a coisa vai acontecendo e vai mostrando. E aí você vê que a maioria das pessoas não estão olhando para a vida. E é muito gostoso quando você coloca e a pessoa está olhando para a vida, porque ela já está pronta. E às vezes você quer ir para a vida, você quer o sucesso, você quer alcançar, só que você não fez o principal, que é acolher o seu pai e sua mãe no seu coração. Não estou falando para conviver com eles, Entendi. porque às vezes pode ser tóxica a relação, mas acolher no seu coração e você precisa da força deles. Sem a força deles, você não vai para a vida. E aí tem pessoas que elas ficam esperando. Aí acontece várias coisas, né? Emocionais, Vocês já foi uma dores, sessão de terapia aqui saúde. hoje, hein, gente? Ideia, Saúde. a gente já tá estourando no tempo. Foi muito gostoso aqui o nosso papo, foi muito engrandecedor. Sim. Se vocês assistam depois desse episódio, gente, porque tá com muitas dicas e é muito legal, porque até para mesmo eu tendo me estudando com conhecimento, ainda vai caindo, né, alguns insights para nós, Muito, né? sempre. É porque o ser humano é uma constante evolução, É. né? Eu falo que eu tô há 23 anos, né? Um pouco mais já nessa parte. Eu tô sempre abrindo caixinhas, mesmo sendo Mesmo. terapeuta, porque as pessoas acham que o terapeuta não tem problema. E tem sim. Também tem caixinhas para É, abrir, porque é a gente é ser um ser humano, humano né? e a gente ouve problema o dia inteiro. A gente precisa, né, olhar pra gente também. Então, Principalmente. qual é uma mensagem final para quem vai nos assistir? O que que você deixaria A para minha mensagem essas final mulheres? para essas mulheres, tira isso como uma mensagem muito esclarecedora para vocês. Não se coloquem aonde não é para você estar. Não queira calçar um sapato que não é seu. Persista naquilo que realmente faz sentido para sua vida. Não escolha se desconstruir para construir a vida do outro. Ficar no local que não é para você ficar. E uma coisa que eu falo para todos os meus clientes: pare de buscar a, o colo das pessoas, a realização nas pessoas, sempre no outro e fora. Porque Deus confiou em você. Se Deus confiou em você, ninguém mais precisa confiar. Você não precisa buscar reconhecimento em ninguém. Ele já confiou. É só você colocar isso para dentro, que ele confiou em você, e seguir a sua vida com a força dele, que é a força maior que existe. Nossa, que linda, que É, linda.
Deia, muito Eu que obrigada. agradeço, adorei. Ficaria horas aqui A falando gente... com você. Não, e tem assunto para se deixar, a gente Muito, fica aqui às 4 horas muito falando. assunto. Foi Obrigada por muito ter bom. aceitado o convite. Eu adorei ter essa conversa com você. A gente tem aí, sabe que a gente vai ter uma parceria, se Oh, Deus quiser aí, para você que esse ano tá seja, feito. seja um ano muito grandioso para nós. Sim, agradeço de coração. Muito obrigada mesmo. Gente, muito obrigada. Estamos aqui encerrando esse episódio, tá bom? Obrigada. Espero que todos gostem quando for aí no ar, que vocês gostem desse episódio aqui, iniciando o ano de 2024. Um beijo.